E aí, nação do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog Vai Cruzeiro, aquela ali é da Ine, minha cameraman puta da vida que tá me gravando, mas fazer o que? Estamos reclusos, né? Coronavírus. Então assim, o vídeo de hoje é sobre os maiores camisas 10 que eu vi jogar, os maiores camisas 10 dos últimos 20 anos. Nesse vídeo não vem Tostão, que não precisa nem falar ali que ele é fora do normal, e nem também o nosso príncipe Diceu Lopes, né? Esses dois nomes não estarão na lista, que são fora do normal, mas estarão num outro vídeo falando sobre o esquadrão do Cruzeiro. Tem também um vídeo que eu vou fazer sobre o esquadrão dos anos 90, que o Cruzeiro eternizou demais, teve Libertadores, Copa do Brasil e vários times bons que lutaram pelo Brasileirão. Tem também um vídeo que eu acho que vai ser o próximo a sair do canal, de quem foi o melhor goleiro, Fábio Gomes ou Didas, né? Dependendo da época em que ambos cataram no gol do Cruzeiro, sempre tem essa questão somente entre o Dida e o Fábio. Meu pai mesmo fala que o Dida foi o maior goleiro que ele viu, né? Eu tenho um pensamento que é o Fábio também tem um pequeno ranço da torcida por causa do gol de costas e algumas outras coisas mais, mas no próximo vídeo a gente vai estar dissoçando sobre isso, quem foi o melhor goleiro entre esses três. Mas voltando a esse vídeo, entre os maiores meios dos últimos 20 anos, essa lista é uma lista que você pode até questionar alguns nomes, mas pra mim foram os que eu mais vi jogar, e cada um tem seu estilo próprio, não tem nenhum que fala assim, nossa, ele é igual ao outro. O primeiro nome dessa lista é o Valdo, um meia clássico. Nos dias de hoje, se você for pegar um cara que pareça com ele, porque não é tão normal você ter mais esse meia clássico, mais parado, que não pisa tanto na área, fica mais só dando passe, verticalizando o jogo, dando lançamento, seja aquele cara mais cerebral, seria o Ganso, é um cara mais parecido com ele nessa época. O Valdo, ele jogou no Cruzeiro, chegou em 1998 e ficou até os anos 2000. Ele fez 111 jogos, 26 gols, sendo 10 de bolas paradas, passou muito tempo na Europa. É um jogador clássico, né? Ele tinha visão de jogo, passe e lançamento como seu forte, jogou muito tempo no Paris Saint-Germain e no Mallorca. E ele foi o meio mais clássico que eu vi jogar no Cruzeiro antes do Alex, né? Ele tinha uma visão de jogo muito boa, a bola parada, como a gente falou, a maioria dos gols dele, dos 26 gols, 10 foram de falta. Então ele tinha uma visão de jogo absurda. Ele sempre se destacava pelos seus passes, sua presença, não pisava tanto na área, por isso ele não tem tantos gols, mas os seus lançamentos, seus passes precisos, sua bola parada, sempre foi o diferencial. Era um cara bem clássico, se cuidava bastante, jogou até os 40 anos, depois de jogar no Cruzeiro ainda jogou no rival, jogou no Botafogo, parou de jogar aos 40 anos. Mas era um jogador assim, fora do normal, né? Ele marcou a época no Cruzeiro, mesmo não ficando tanto tempo, né? Se você for ver, ficou praticamente só 2 anos. Mas o seu estilo de jogo, que naquela época era um estilo de jogo único, né? Não tinha, todos os times tinham esse meia cerebral, então era um cara muito importante para sua época e marcou a geração do Cruzeiro nessa época de 98 a 2000. O próximo nome da lista é o Wagner. Você fala, puta que pariu, o Wagner, mano. O Wagner, por incrível que pareça, ele fez mais de 100 jogos pelo Cruzeiro. O Wagner jogou no Cruzeiro entre 2004 e 2009. Tem 3 títulos estaduais e 219 partidas, sendo 36 gols, né? O gol mais importante dele foi o gol do título do Campeonato Mineiro de 2006 contra o Ipatinga. Em 2005 a gente tinha perdido, então foi o jogo da vingança, né? Ele foi muito importante para o Cruzeiro na época do Dorival Júnior. Ele foi vendido para um time da Arábia, acabou tomando calote, voltou, entrou bem, encaixou bem com a safra nova que era ele, o Guilherme, tinha o Jajá, o Charles, o Ramires. Um time muito bom, e ele se destacava mais por gols e jogos no clássico e jogos em casa, né? Fora de casa ele não costumava a jogar tão bem, mas ele foi um cara muito importante. Pintava bastante o cabelo também, era um cara meio zoeiro. Ele veio do América, depois veio até o Francisco Mar também, fez um combo com ele no meio de campo durante algum tempo. E é um cara assim que os gols mais bonitos dele foi o gol de falta na semifinal da Campeonato Mineiro, em cima do Bruno de muito longe, e um gol de bicicleta contra o Boca Juniors. Mas ele regulava bem, chegou a ter destaque naquele campeonato que teve vários jogos com escândalos de arbitragem que teve que voltar. Ele na época ele era até artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou a ser convocado pelo Dunga e acabou até representando bem. Jogava na medida do possível, um futebol até interessante. Ele foi um baita meia naquela época, né? Depois ele rodou muito e acabou perdendo bastante prestígio. Na cobrança da falta que originou a expulsão, Wagner acerta um golaço. O outro nome dessa lista é o Walter Montijo.
chegou no Cruzeiro em meados de 2010. O Cruzeiro estava passando por uma reformulação, o Adilson tinha acabado de ser mandado embora depois de 2 anos e meio em frente ao Cruzeiro. Chegava o Cuca, né? E assim, o Montijo ele chegou e já deu a resposta muito rápido. Ele veio da Universidade do Chile. É um dos que eu vi jogar de perto. Era o mais embaçado, porque ele tinha uma explosão física muito diferente. Ao mesmo tempo que ele recebia a bola, já tinha uma impulsão. Os dribles dele não eram dribles muito elásticos, muito caricatos, eram dribles simplesmente execução muito rápida dele. Ele já executava o drible e já botava a velocidade e a finalização logo em seguida. Então ele fez vários jogos muito bons do Cruzeiro. Tem um gol que ele faz contra o Atlético Goianiense na Arena do Jacaré, que eu tava lá, e que ele recebe um cruzamento do Thiago Ribeiro, ele dá uma parada na bola, o zagueiro passa direto, ele faz. Tem um jogo contra os Estudantes, depois de 2009, acho que em 2011, que era o jogo da vingança, que a gente meteu mais de, eu acho que foi 5 ou 6 vezes na Arena do Jacaré. E os números do Walter Montijo pelo Cruzeiro são impressionantes, são 36 gols em 122 jogos e 36 assistências. É muito importante que depois da saída do Adilson, né, ele chegou naquela época do Cuca, e assim que ele já chegou entregando e fazendo o time jogar para ele. Então foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2010, mais pelos erros do Sandro Meirahich do que pelo elenco. O elenco lutou muito, mostrou sua raça argentina, jogando além da sua habilidade, sua explosão física, sua categoria além do normal, né, fora da curva, ganhando a bola de prata, aquele ano desbancando o Conca e o D'Alessandro, que eram os queridinhos da mídia esportivo do Brasil, mas chamou muita atenção da sua raça por jogar com seu filho Santino no hospital por várias vezes com problema de saúde, né? E mesmo assim, ele não deixava de jogar, não dava migué, sempre entregou, era um cara habilidoso. A sua canhota chamava muita atenção porque ele sempre tinha um drible na manga e ele tinha execução muito rápida. Às vezes o drible era simples, mas o seu pensamento além do normal, né? Para executar rápido, com velocidade, e assim fazer o drible simples se tornar um drible muito bonito, mesmo não sendo elástico ou plástico, né? Então ele foi muito bem no Cruzeiro. Participou daquela campanha também que lutou contra o rebaixamento. Ele não jogou o jogo 6-1 porque ele tinha tomado o terceiro cartão, mas fez parte daquele elenco. Depois também ele estava no elenco que fez parte daquela Barcelona das Américas. Depois tomou taco, o Zezé Perrella vendeu todo mundo e lutamos para não cair. Quando foi vendido para o Santos para jogar com o Neymar, camisa 10, que foi do Pelé, saiu meio forçado. Seu empresário é pessoa não grata na toca até hoje. Mas assim, até na sua venda foi importante, porque o dinheiro que foi conseguido com sua venda ajudou no projeto de 2013 para montar o esquadrão que aterrorizou 2013 e 14 o futebol brasileiro. Mas para mim o Montijo foi muito importante por ter chegado e já entregado, ter lutado com o clube, feito um baita campeonato de 2010, tendo entregado, jogado com o filho do hospital. Então para mim ele foi um baita também, um dos melhores que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro. Ele era muito habilidoso, seu pensamento rápido e sua tomada de decisão chamava muita atenção. Fez gols lindos, né? Muitos golaços. E sua entrega argentina, sua raça, sua típica comemoração de jockey, né? Com o cavalinho. Virou febre no Cruzeiro. Depois não teve muita felicidade por onde passou. Foi pro Santos, ficou mais da reserva. Foi muito criticado. Teve poucos relâmpagos do Montijo que jogou no Cruzeiro. Depois foi pra China, voltou pro Botafogo. Acabou aposentando. Depois parou, voltou da aposentadoria, foi pro Tigres. Foi a última notícia que eu tive. E eu aceitaria ele de volta, porque a gente precisa do meio, e sempre chamou atenção que ele é muito fora do normal, muito acima da média, é um cara muito habilidoso e foi um baita meio, né? Eu acho que dos meios de 20 anos pra cá, ele tem um estilo único, de drible simples, execução rápida, uma explosão física. Quem viu ele jogar da beira do campo sabe que ele pega a bola e já faz uma jogada e imprime uma velocidade fora do normal. Acho que isso ajudou muito para ele ter essas lesões do joelho, porque até o jeito de correr dele é meio curvado. Ele imprime uma velocidade muito rápida em coisas bem, tipo assim, lances bem simples. Ele dá o drible e já bota uma velocidade assim, uma explosão física muito grande, que não é normal para jogador franzino, como é o caso dele. Mas ele foi um dos maiores meias que eu vi jogar. Teve um gol que ele faz dando a caneta no Dedé, um golaço contra o Botafogo, um golaço no Clássico de Cobridinha, um golaço pegando de primeira contra o Estudantes. A lista dele de gols pelo Cruzeiro foi enormes, né? Então acho que ele foi um cara muito importante na história do Cruzeiro. A última vez que eu vi a lista de maiores goleadores estrangeiros, ele era o terceiro,
atrás do Moreno e de mais um. Mas depois o Arrascaeta passou o Moreno, né? Então eu acho que ele deve ser o quinto agora. Mas mesmo assim, ele foi pra mim um dos melhores meias que eu vi jogar. A arbitragem cavar o pênalti. Aí o toque lá do lado esquerdo. É pro Montijo, que caneta, olha o golaço! Golaço! Montijo! Um gol do Cruzeiro com a assinatura do craque argentino. Craque é assim, estava sumido o jogo todo e agora ele faz a festa da torcida azul. Dos que eu vi, era um cara mais embaçado que eu vi jogar de perto. Ele tinha execução de drible simples, mas muito rápido, e ele já driblava, já dava finalização. Ele era um meio mais mortal. De 2010 ele chegou a ser eleito a bola de prata, pondo o Conca no bolso, né? O Conca era o queridinho estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Ainda quando ele saiu, ainda foi uma coisa positiva, né? Porque ele saiu, com o dinheiro dele a gente fez o esquadrão que seria 2013 e 2014, né? São os dois caras agora que vão vir no vídeo, porque eu não vou falar deles separadamente, mas são dois caras da mesma época. Depois do Montijo, o cara assim, embaçado, que jogou no meio do Cruzeiro, ele não era camisa 10, ele usava 17, é o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro veio do Coritiba, já estava numa ascensão muito boa no Coritiba, o Cruzeiro contratou. O cara, assim, dos que eu vi jogar, ele foi o mais habilidoso. Ele faltava passar a bola dentro da boca dos caras. Ele era muito embaçado, ele era baixinho, com a canhotinha dele ali na esquerda, e driblava todo mundo, tinha uma facilidade muito boa, muito grande em ganhar na ofensividade dos zagueiros. É um cara assim que, pra mim, foi o jogador mais plástico que eu vi jogar. E assim, junto com o Ricardo Goulart e o restante da equipe de 2013 e 2014, assombrou o futebol brasileiro nesses 2 anos. O Ribeiro foi 116 jogos, né, 24 gols e 36 assistências, 2 troféus do Campeonato Brasileiro, 1 do Campeonato Mineiro. Ele, junto com o Ricardo Goulart, fez um meio de campo assim, inacreditável. Ele era muito liso, a sua canhota do lado esquerdo e seu jogo de 1 contra 1 sempre era mortal. Esses poucos 2 anos, né, ficou parecendo que era até mais, tanta habilidade que ele punha no campo e tanta qualidade que ele botava em jogo, né, com passes, com dribles, jogadas individuais, sempre pensava a jogada diferente, fora da casinha. Então era um cara assim extremamente habilidoso e extremamente técnico. Ele foi o mais embaçado no 1 contra 1. Ele fez vários gols antológicos. Tem aquele gol contra o Flamengo, que não tem nem comentários. O gol que ele fez na Vila também, estrondoso. O gol lá contra o Bahia também foi um golaço. O gol do título, ele fez contra o Goiás, que a gente precisava ganhar para ser campeão antecipado. De cabeça, o apelido dele é Bachola, né, pela sua estatura, mas mesmo assim ele foi lá e fez de cabeça. Não teve a valorização que deveria pela seleção brasileira. Se tivesse jogado em qualquer time do eixo, teria sido convocado, e aqui ele não foi lembrado. Mas ele destruiu. Foi um disparado melhor meio do Campeonato Brasileiro, canhoto. Do lado esquerdo, do lado direito, ele não ficava parado num lado do campo. Ele sempre se movimentava, trocava de posição com o Ricardo Goulart, às vezes com o Marquinhos, que estava jogando também, com o Alisson, eles não ficavam fixos. Mas assim, ele foi estrondoso, assim, espero que possa voltar ao Cruzeiro um dia. Depois de 2014, ele foi vendido para o futebol da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Depois ele foi para o Flamengo. Continua sendo um baita jogador, muito acima da média. O seu jogo individual do 1 contra 1, assim, é espantoso, porque é muito difícil ele perder a bola. Ele sempre tira um drible da cartola, e aqui no Cruzeiro não foi diferente. Quem teve a oportunidade de ver no Mineirão se deleitou com vários e vários dribles sensacionais, ele jogadas assim surreais, e que pagaram o ingresso várias e várias vezes. Ele jogou demais, mas demais mesmo. O próximo nome da lista é o Ricardo Goulart, que veio do Goiás, depois de ter subido da Série B. Acho que foi até com o Anderson Moreira. O Cruzeiro contratou ele e o Egídio. Ele estava negociando com o Atlético, o Cruzeiro contratou. Inicialmente ele veio para ser reserva do Diego Souza, que veio do Metalista da Ucrânia. Diego Souza acabou vendido também, e aí ele assumiu. O Ricardo Goulart em 2013 ele foi protagonista, mas não tanto. Mas em 2014 foi o ano dele, né? Ele jogou demais também, junto com o Everton Ribeiro. Ele fez o esquadrão que eu falei. Ele é um cara assim, que até para você achar ele, um substituto dele, é difícil, porque é um cara de imposição física, tem qualidade no pé, não fica sempre centralizado do lado direito, do lado esquerdo, se movimenta bastante, sempre dá opção, finaliza muito bem com as duas pernas. A esquerda é a perna mais forte dele, mas ele sempre finalizou bem das duas
formas. Tem um jogo forte de cabeça, é um cara que não fica caído pedindo falta, apresenta pro jogo, a inteligência dele, tática, é muito grande. Os números do Ricardo Goulart com a camisa celeste são 99 jogos, 34 gols e 14 assistências, né? O ano de 2014 ele foi o protagonista maior, em 2013 ele foi protagonista junto com o Everton Ribeiro, mas seu destaque foi um pouco abaixo do Everton Ribeiro. Em 2014 foi seu ano. Seu forte era em posição física, né? Ele era um cara trombador, mas com muita habilidade, categoria. O seu forte era bater com a perna esquerda, mas a direita também, quando precisava, não deixava a desejar. Ele tinha sempre uma boa jogada aérea, em posição física, inteligência tática no esquema do Marcelo Oliveira para repor e ajudar na marcação, tanto no lateral, mas sempre tinha um apoio ofensivo muito grande, não ficava muito parado do lado direito ou centralizado, sempre invertia a posição, aparecia do lado esquerdo, trocava de posição com o Everton Ribeiro para poder confundir a defesa adversária, e ele teve números estrondosos com o Cruzeiro. Acabou sendo vendido para o futebol chinês, lá também se tornou grande ídolo. Voltou para o Palmeiras numa transferência muito conturbada, acabou voltando para o chinês e está até hoje contundido. Vai fazer 8 meses que ele está contundido, mas é um grande ídolo celeste. Na final da Copa do Brasil de 2017, a torcida fez um bandeirão para ele e tal. Ele sempre fala muito bem da equipe, deixou seu nome na história, junto com o Everton Ribeiro. Foi uma das melhores duplas de meias do Cruzeiro de todos os tempos, não só dos 20 anos. Ele assombrou o BR e, igual ele, eu acho que pela sua disposição física, imposição e sua qualidade de inteligência tática, eu acho muito difícil o Cruzeiro achar alguém para fazer esse papel. Até hoje não conseguiu fazer, e ele, sem dúvida, foi um dos meios mais importantes e um dos melhores dos últimos 20 anos. De dupla, se colocar ele e o Everton Ribeiro, os dois foram a melhor dupla dos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. William na bola, levantamento, Ricardo Goulart! Gol do Cruzeiro! Ricardo Goulart! Depois do levantamento ele pega de bate pronto, pega de primeira, no contrapé do Dida, faz 3 para o Cruzeiro, 0 para o Grêmio. Bola, ela ficou com o William, pro Mike, devolveu pro William, já tá dentro da área, Ricardo Goulart, gol! Uma, duas, 3 vezes Cruzeiro, tricampeão brasileiro! Do William pro Ricardo Goulart. Ricardo Goulart marca mais um no campeonato. O 10º gol dele no Brasileirão. E essa festa é só o início. Em 2014 jogou demais. E assim, ele também foi um baita jogador. Não tem a qualidade técnica que o Everton Ribeiro tinha, mas é um cara extremamente diferenciado, acima da média. E faz falta. É um cara também que eu aceitaria de volta a qualquer hora, né? Ele tá machucado. Foi até sondado no Cruzeiro esse ano, talvez a possibilidade por causa da parada do coronavírus no futebol chinês. Mas é um cara assim, acima da média e um cara extremamente técnico. Ele fez o gol que o Pelé não fez nos Estados Unidos, por exemplo. E assim, é um cara que faz falta e vai ficar marcado na história. Ele sempre foi considerado um ídolo aqui na final da Copa do Brasil de 17, quando os caras do Flamengo estavam com o bandeirão do Zico, os caras estavam com o bandeirão do Goulart. Ele é um cara que sempre falou bem do Cruzeiro e tratou bem do Cruzeiro, mesmo voltando pro Palmeiras e depois acabou saindo uma coisa meio louca lá. É um cara que tem um respeito da torcida e ele respeita também a torcida do clube, então é um cara que faz muita falta. Agora o top da lista não poderia faltar, né? Que é o Alex. Em 2013 o Alex foi assombroso, foi o melhor jogador do futebol em atividade no mundo, não só no futebol brasileiro, no mundo. O ano do monstro, né, o Alex em 2003 foi fora da curva, né? Ele passou primeiro aqui em 2001, não deu muito certo, estava em litígio com o Parma, o Luxemburgo bancou ele, ninguém queria, ele voltou. Ele destruiu, carregou o time nas costas, foram 121 jogos, 64 gols, 61 assistências. Então assim, entre gols e assistência, o cara tem mais participação efetiva do que partidas. Isso é número estrondoso, é número de cara fora de série, igual Cristiano Ronaldo, Messi. E ainda mais por meia, é mais fora de série ainda. Só não ganhou o prêmio de melhor do mundo que a FIFA não tá nem aí pro Brasil, mano. Ele também não foi convocado pra Copa, foi uma injustiça. Ele deitou, ele assombrou o futebol brasileiro. Isso é uma temporada assim muito fora da curva.
bola parada, lançamento, gol de cobrida, tirava o coelho da cartola, gol de primeira, batida de primeira, falta da onde que fosse, gol de letra, tudo que podia imaginar ele fez em 2003. Assim, um ano assim assombroso do Cabeção, né? Mas assim, ele mostrou toda a sua categoria assim dos meias que eu vi jogar na vida, independente do futebol europeu, futebol sul-americano. O ano de 2003 do Alex, pra mim, ele foi o maior jogador que eu vi jogar, né? Em contar tudo. Ele não era um cara muito veloz, mas ele não precisava fazer ele correr atrás da bola, ele fazia a bola correr pra ele. Então, assim, toda partida era gol dos pés dele, era lance, era assistência. Então, assim, estrondoso e o maior camisa 10 de todos os tempos do Cruzeiro. Pra mim, né, o que eu vi jogar e junto com a Trindade, é ele, o Tostão e o Disseu Lopes, os maiores jogadores do Cruzeiro de todos os tempos. É um cara que teve mais gols e assistências que se tornam participações efetivas em gols do que números de partidas. O 2003 do Alex foi assombroso, né? Ele passou aqui a primeira vez em 2001, não deu certo, aí depois estava no Parma legítimo, o Luxemburgo trouxe ele para cá. E assim, contra todos, o Luxemburgo bancou e ele deu a resposta. Ganhou tudo que poderia ganhar, era um show à parte. O Alex, ao contrário do Everton Ribeiro, por exemplo, o Alex não era um cara veloz. Ele não corria, fazia o jogo correr. O jogo pairava na velocidade que o Alex maestrava, porque o Alex era diferente. Então a bola no pé dele, ele quebrava a velocidade, mas ao mesmo tempo ele dava um lance de 2, 3 metros, fazer fácil, fazer um lançamento fácil, 2, 3, 4, 5, 6 metros, parecia assim, brincadeira. Tinham passes geniais, tirava sempre uma jogada da cartola, encobria o goleiro, batia de fora da área, batia falta, com maestria assim, surreal. Então assim, o ano de 2003 do Alex foi assombroso, foi o maior camisa 10 do Cruzeiro de todos os tempos. O ano dele foi perfeito, os gols, os números dele são maiores do que qualquer outro camisa 10 do Cruzeiro. Então ele, sem dúvida, no ano de 2003 foi o maior camisa 10 do Cruzeiro de todos os tempos. Não à toa é considerado o maior talento azul, né? O talento azul. E depois ainda teve o talentinho, que não chegava nem perto dele, mas pegou uma beirada ainda. Por ter participado da campanha em 2003 e tal, ter semelhanças ao jogo dele, mas o Alex, assim, foi surreal. Ele levou o Cruzeiro a um patamar inacreditável, jogos e gols muito memoráveis. Aquele gol de letra contra o Flamengo, gol de cobridinha contra o Fluminense, gols de falta, gols no clássico, assim, é sempre um cara extremamente decisivo. Então, assim, fora do normal o Alex. O outro cara também vai ser contestado nessa lista, na verdade os dois próximos vão ser contestados. O Arrascaeta, também, que acabou saindo do Cruzeiro recentemente, foi um baita meio de campo do Cruzeiro. Inicialmente ele não jogava com a camisa 10, jogava com a 14, depois virou 10. Demorou demais a engrenar, chegou muito novo, veio depois do processo de 13 e 14 que o Gilvan vendeu todo mundo, veio para suprir a deficiência e a falta desses caras depois da venda. Demorou para engrenar, tentaram ele com meia central, demoraram a descobrir que ele jogava mais aberto. Aí ele tinha um físico muito franzino, aí com o Mano ele conseguiu alavancar e dar sequência. Tinha apelido de vagalume pela imprensa, porque acendia apagado. Durante a passagem do De Arrascaeta, foram 186 jogos com 49 gols e 37 assistências, né? Ele iniciou muito mal, né? Ele veio contratado na disputa com o Internacional para suprir a carência da saída do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart. Inicialmente o Marcelo Oliveira tentou colocar ele como meia, né? E acabou não rendendo bastante, mas os dois primeiros gols dele foram na Arena do Jacaré contra o Vila Nova. E aos poucos ele foi pegando a questão de não render tanto como se esperava. Às vezes ele fazia alguns lampejos, alguns lances bonitos, alguns passes como um cara acima da média, e às vezes ele sumia do jogo. Então foi a apelidado de vagalume. Mas assim que o Mano Menezes chegou, conseguiu fazer um trabalho no físico dele, ele foi evoluindo. Ele tinha vindo do time pequeno, Defensor do Uruguai, fazia uma boa dupla com o Felipe G2 lá. Mas assim que o Mano Menezes trabalhou bem ele conseguiu encaminhar uma crescente muito grande, se tornando um grande camisa 10. Sua versatilidade, seu jogo individual, sua chamada de responsabilidade em grandes jogos, como clássicos, ele sempre marcou muitos gols contra o Atlético, contra o América também, que é um clássico regional.
Ele sempre chamava a responsa, sempre fazia gols de efeito, fintas, sempre era um show à parte, era um cara muito bom taticamente, super acima da média, e que cada ano que passava ele aumentava seus números, sua qualidade técnica, o seu jogo individual. O Cruzeiro chegou até a trazer um cara chamado Gino para poder ajudar ele, que era um amigo dele, era um volante bem fraquinho também, mas é mais para poder ajudar ele na adaptação, e quando ele adaptou, ele foi um monstro, né? O gol mais importante dele pelo Cruzeiro foi o gol da Copa do Brasil de 2018 contra o Corinthians. E aí foi um belo gol, né? Foi um golaço de cobertura. Ele tinha acabado de jogar pela seleção, veio no voo fretado, um esforço muito grande, mas ele fez muitos gols, entregou o Cruzeiro, deu o Cruzeiro títulos de Campeonato Mineiro, 2 títulos da Copa do Brasil, né? Jogou com elencos às vezes até questionáveis, como o Riascos, o Willi e tal, mesmo assim sempre chamava a responsa, e foi um baita meia, né? Foi um grande jogador do Cruzeiro, saiu conturbadamente, mas a gente viu que era coisa da diretoria também. Passou também pelo Carlos, joga na frente com a Arrascaeta. Tá pressionado, tá cercado, bom drible, passou pelo Josué, entrou na área, passou pelo Jefferson, vai marcar o golaço! Gol! Arrascaeta do Cruzeiro na marca de 9 minutos, golaço do Arrascaeta, gol de muito talento, 1-1, tudo igual. De lampejos geniais, como o gol que ele canetou todo mundo do Atlético, o gol que ele fez meio bicicleta Libertadores contra o Mineiros, e assim, tinha alguns lances e tinha jogos que ele apagava. Depois de um trabalho físico e de um elenco mais qualificado também, porque o cara sozinho não resolve, ele conseguiu deslanchar. Foi um baita jogador, foi muito importante no Cruzeiro, os números dele também são muito bons, fez extremos jogos, assim, fez jogos excelentes com a camisa do Cruzeiro, fez gols muito top, muito fantástico. Tem o gol que está mais na memória, que foi o final da Copa do Brasil, que foi aquele gol de cobrida contra o Cássio, contra o Corinthians, mas fez vários outros jogos muito bons, fez uma dupla muito boa com o Thiago Neves, um meio de campo muito top com o Robinho também. Foi um baita jogador, ficou muito tempo no Cruzeiro, porque era um processo, ele veio muito novo, foi um processo que a gente viu de amadurecimento de jogador. Hoje ele voa em alto nível. Não entendo porque ele não foi ainda para o mercado europeu, porque desde a época do Cruzeiro aqui ele já jogava demais, um contra um dele do lado esquerdo, é muito, mas muito bom. Ele ganha a maioria das jogadas, sempre quebra uma defesa com uma jogada diferenciada, um tapa. Às vezes ele faz uma finalização assim, precisa e inesperada. Tem um golaço que ele fez contra o América de meio voleio, meio de primeiro no alto. E assim, ele sempre tem uma jogada a mais. É um cara diferente, fora da média. Está no ponto de curva de ascensão, está o máximo do seu futebol. Saiu do Cruzeiro brigar, depois a gente viu que o Cruzeiro realmente estava uma bagunça. Mas também deixou seu nome na história, foi um baita meia. Né? Deu a gente títulos da Copa do Brasil, títulos do Campeonato Mineiro. Ajudou também bastante o Cruzeiro. E entendo que o Cruzeiro também o ajudou. Considero um dos grandes camisas dessas que eu vi jogar. E depois de 2000 até 2020 é um dos melhores que a gente viu jogar. Se você não acredita nisso, você me desculpa, mas você não entende de futebol. Porque se você pode ficar chateado pelo jeito que ele saiu, pelo jeito que o Montijo saiu, mas assim, falar que os caras não jogaram e não representaram é sacanagem. Ele jogava demais, o Arrascaeta era embaçado. Espero que um dia volte também. O outro nome, para finalizar o vídeo, é o Thiago Neves. Chegou ao Hilal do Emirados Árabes, depois de uma briga judicial, foi anunciado pelo Gilvan na missa de aniversário do Cruzeiro, com todas as pompas, chegou com fama de ser jogador decisivo, jogador de time grande, jogador da prateleira de cima. Não demorou muito a corresponder, chegou até a ser vaiado no jogo contra o São Raimundo pela Copa do Brasil, porque estava fora de forma, fora de ritmo, mas aos poucos foi voltando ao seu auge. É um jogador técnico, com passe de bola, visão de jogo, entra muito na área, aquele meia que pisa muito na área, faz muito gol, e realmente a sua fama de decisivo, ela era verídica. Ele é um cara de jogo grande. Seus números pelo Cruzeiro são 151 jogos com 41 gols e 23 assistências. 2017 dele foi o melhor ano, né? Entrou, mesmo sendo vaiado contra o São Raimundo, que demorou a entrar no ritmo de jogo por causa do tempo que ficou nos Emirados Árabes. Aos poucos foi pegando carisma, por ser muito marqueteiro, zoar muitos rivais, fazer muita zoa, acabou pegando carinho pela torcida e a torcida por ele. Em 2017, com o esquema do Mano de não priorizar o Campeonato Brasileiro,
acabaram ganhando a Copa do Brasil, ele sendo muito importante, sendo muito decisivo. Realmente era um cara de jogo grande e deixando o Campeonato Brasileiro de segundo plano, achando que poderia ganhar quando quisesse, e assim foi no ano seguinte, até que pagando o preço no ano passado, né? Em 2018 também continuou sendo decisivo, fazendo gol em Libertadores, mata-mata, Copa do Brasil também, em final. E no Campeonato Brasileiro a mesma coisa, deixando de lado, mas sempre com os números muito bons. Mesmo caindo um pouquinho de 2017 para 2018, os seus números, mesmo assim ele continuou sendo um cara decisivo, fazendo um meio de campo muito potente com o De Arrascaeta, mas mesmo assim demonstrava ainda ser um cara muito decisivo. Mas o preço a se pagar pela sua falta de coerência, às vezes, falta de responsabilidade e seu fora-campo, né? Os seus bastidores, acabou causando um preço muito grande. E no ano passado ele foi o grande responsável pela queda do Cruzeiro. Brigas, queda de treinador, chamado de paneleiro, né? Ligações com seu nome em outros clubes, declarações assim irresponsáveis, cobranças de pagamentos atrasados, andando em campo. Percebia-se nitidamente que ele não estava nem aí com a situação do clube e assim entrou em praticamente litígio, né? Se você colocar as taças que ele deu, os jogos que ele foi importante, foi decisivo, finais de Copa do Brasil, as caminhadas da Copa do Brasil, alguns jogos do Brasileiro, final do Campeonato Mineiro, clássico, e o que ele deixou de herança como o maior vexame da história do Cruzeiro, eu considero o pior meia que vestiu a camisa do Cruzeiro, independente se é a camisa 30 ou a camisa 10, como teve a campanha meio 30 veste a 10, pelo seu jeito marqueteiro, mas quando você coloca tudo na balança, o ônus foi maior que o bônus, né? Deu 2 taças nacionais, deu o Campeonato Mineiro, zoou bastante, mas deixou o clube numa situação extremamente delicada, demonstrou que não ser um bom profissional, né? Mostrou que não estava muito aquém dos jogadores do futebol brasileiro, né? Preocupado só com si mesmo, não ligando muito para o clube. Tumultuou bastante o ambiente, então assim, os seus números, as suas glórias, os seus caracteres positivos nos 2 primeiros anos foram extremamente apagados pelo final da sua passagem pelo Cruzeiro, melancólica, com a ação na justiça, torcida vaiana. Então assim, de todos da lista aqui, por mais que ele possa ter até mais taças do que alguns que a gente citou aqui, ele para mim é o pior meia que vestiu a camisa 30 ou a camisa 10 do Cruzeiro em toda a história, não só dos 20 anos recentes, mas de todos os nossos quase 100 anos de glória, né? Então assim, foi um cara que teve um auge muito rápido, caiu nas graças da torcida, era um cara com categoria, habilidade, visão de jogo, decisivo, mas o preço que a gente pagou por isso foi deixar o clube nas mãos dele, e ele mostrou que é um tipo de jogador brasileiro que se preocupa só com si próprio, e isso acabou causando um alto preço que a gente teve que pagar, e para mim ele é o pior meia que já jogou no Cruzeiro de todos os tempos. Acho que o Thiago Neves foi o pior jogador da história do Cruzeiro, quando você coloca na balança os títulos que ele te deu e o 2019, o que ele ajudou a fazer com o Cruzeiro, né? Com problemas extra-campo, entrevistas assim, fora do momento e do tom, beirando o amadorismo, falando que gostaria de jogar em outros clubes, não se entregando, tendo problema com o Rogério Ceni, não levando as coisas a sério, sendo expondo, sendo pego em festas, né? O Cruzeiro lutando contra rebaixamento, áudio vazado, seu pedido de salário, tudo que ainda transcorre. E pela mancha que ele ajudou a fazer, né, na história do Cruzeiro, como seu primeiro rebaixamento, eu considero o pior camisa 10 do Cruzeiro. Olha que a gente já viu muitos meias ruins. Teve o Kelly, Jorge Wagner, Francismar, Jackson, sei lá. Teve muitos caras ruins, né? Muitos caras meia boca também, Martinez, Marabá, Fábio Santos Loucão, essas coisas todas negativas que sua passagem trouxe. Dos meias que eu vi jogar, todos esses primeiros são a minha lista dos melhores que eu vi jogar, e o Thiago Neves é o pior que eu vi jogar, pelo seu ônus, por tudo que ele causou instituição. Se você for colocar por ordem, na minha ordem de jogadores que eu vi jogar, é Alex, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Montijo, Ricardo Goulart e Valdo. E o Wagner o último. Depois vem o tenebroso Thiago Neves sendo o pior meia de todos. Essa é a opinião minha.
Você lembra de algum outro meia que jogou no Cruzeiro dos anos 2000 até os dias de hoje, que merecia destaque, foi um cara diferenciado que você viu, um cara que foi fora do normal? Se você lembrar de algum nome, ou você queira falar algum nome, alguma ideia de vídeo, alguma coisa, deixe nos comentários, comente, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, nos grupos do Cruzeiro, dê essa moral, canal novo, né? Se inscreva no canal também e bora pro vídeo. O próximo vídeo vai ser quem foi o melhor goleiro, Fábio, Gomes ou Dida. Já vai pensando aí e deixa sua cornetagem, os seus elogios e valeu.